Rapaziada do Verdão, que jogo, mano. Que jogasse, o Palmeiras está classificado. Mais uma vitória em cima do River Plate, 3-1. E o Palmeiras agora está na semifinal. E agora espero o próximo adversário, que vai ser definido entre São Paulo e LDU. Eu quero saber de você, o que achou desse jogo? Comenta, usa o espaço de comentário, mas antes, você já sabe, gostou da classificação? Representa com like e vamos ver a galera aqui do Linha de Passe falando a respeito, toda a análise desse jogo, onde o Palmeiras saiu atrás, mas conseguiu a virada. Flaco Lopes, vamos lá, rapaziada. Muito a ver com a maneira como o Palmeiras reagiu após tomar um gol num erro de marcação. A gente vai dissecar isso aqui ao longo da partida. O Palmeiras emocionalmente sentiu a partida. O Palmeiras joga mais bola do que jogou no segundo jogo no Allianz contra o River Plate, o jogo de hoje. O River, dos jogos que eu vi do River, e eu dei uma olhada ultimamente em alguns jogos do River na Libertadores, alguma coisa do Campeonato Argentino, essa foi a melhor atuação do River. Se o Palmeiras sentiu, o River também positivamente, mas nem assim o River teve qualidade. E a gente fala do acerto na finalização, do último passe, para conseguir derrotar o Palmeiras, pelo menos por um gol de vantagem e levar para os pênaltis. O Palmeiras é muito mais time que o River Plate. Acho que se esse jogo tivesse acontecido num torneio de pontos corridos, o Palmeiras atropelaria o River Plate, mas o jogo de caráter diferente teve pesos que as emoções explicam muito mais do que aquilo que os times podem produzir. E a vaga ficou com o melhor time, com mais dificuldade do que a gente planejava que passaria, mas se classificou de maneira merecida e, para mim, indiscutível. A gente fala de dificuldade por algumas características do jogo de hoje, durante a partida, né? Mas no agregado há uma margem de 5-2. Aliás, o Eugênio, essa margem de 5-2... Para o Palmeiras vencer, mas não com essa vantagem. Equilibrados. Esse segundo tempo do jogo de hoje, que acabou decidido no final, que o jogo estava empatado, a vantagem já era do Palmeiras pela vitória na primeira partida, mas era um empate. A vitória de hoje se conquista nos últimos minutos. Foi um segundo tempo perigosíssimo, em que o Palmeiras criou situações, mas também sofreu lá atrás várias vezes. O River chegou várias vezes com a possibilidade. Eu acho que no final das contas pesou muito o melhor elenco do Palmeiras. Concordo. Porque o Palmeiras teve peças para tirar do banco de reservas, como o Facundo Torres, que sofre o pênalti, que é o que acaba com o duelo, é o pênalti sofrido pelo Facundo Torres, que o River não teve na mesma qualidade, né? Então ele coloca lá o Lencina pela direita, não aberto, e sim como mais um homem de meio campo, ganhou essa faixa central, já que o River Plate tinha 5 zagueiros e 2 atacantes. Eram apenas 3 homens no meio de campo, então numericamente estava em inferioridade. Já no segundo tempo do jogo passado, quando ele tira o zagueiro, coloca o Quinteiro, ele já equilibra o meio de campo, o River cresce e ganha. Hoje ele vai para o jogo com 5 no meio de campo. Ele, Gadiardo. E o Palmeiras mantém os mesmos 4 da semana passada. Então é um início de primeiro tempo com sustos. Com só um atacante, mas um atacante que jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, Salas. No segundo tempo também teve boas participações. E com essa superioridade no meio, o River complica a vida do Palmeiras, mesmo jogando no Allianz. Sai na frente, com muita qualidade na batida daquela falta do Quinteiro. O Quinteiro é um jogador que fisicamente tem dificuldades, mas no plano técnico é impressionante. E dá um susto. Aí que o Palmeiras consegue um gol no início do segundo tempo que acalma um pouco. E se não sai aquele gol do Vitor Roque, que é o gol salvador, a coisa poderia ir para outro lado. E ali, para mim, há um erro de bola parada, porque é um rebote de um escanteio, né? O escanteio mal batido pelo Andrés, do outro lado vai para o Piquerez, ele cruza de novo. E aí havia 2 jogadores do Palmeiras livres na segunda trave. Não só o Vitor Roque, que faz o gol no rebote, uma cabeçada dele próprio, como também o Aníbal Moreno. Então faltou ali a defesa do River saber se posicionar, como já tinha errado no gol do Gustavo Gomes semana passada, lá no Monumental de Nunes. Então acho que essas atenções a bolas aéreas e um elenco do Palmeiras que permitiu ao Abel mexer, mantendo qualidade e alternando o jogo, né? Porque quando ele coloca o Facundo é uma característica diferente e exatamente a característica explorada no lance do pênalti. Isso tudo foi decisivo para o Palmeiras sair merecedor da classificação, sim, mas acho que 3 gols de vantagem foi um excesso. O último gol, brilhante gol do Flaco Lopes, já é uma consequência do que estava acontecendo no jogo ali. O River já estava completamente
desfocado da partida. Vem com a gente no YouTube também, Linha de Passe no YouTube, você participa, o pessoal já no chat aqui, no intervalo eu vou ler o nome do pessoal aqui, também os comentários sobre o jogo. Daqui a pouco tem Jean Oddi, direto do Allianz Parque, também participando do Linha de Passe com a gente. André Kfouri, dessa vez o Galhardo estava mais esperto, né? E proporcionou, talvez, no primeiro tempo para o Abel, o que o Abel proporcionou para o Galhardo lá na Argentina, né? Mas no final prevaleceu o Palmeiras. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Não com tanta intensidade, né? O começo do Palmeiras lá na Argentina na semana passada foi muito melhor do que o começo do River aqui na noite de hoje, mas de fato a produção do que a gente viu, né? Dessa superioridade ofensiva foi a mesma. E o Galhardo, a meu ver, eu disse isso na semana passada, no intervalo do jogo, deixava uma imagem que não é compatível com a carreira dele como treinador. O time dele sofreu o que sofreu no primeiro tempo em Buenos Aires, não era normal, por melhor que o Palmeiras tenha se apresentado. E aí, sem querer também dar ao Galhardo nenhum tipo de elogio que ele não mereça, porque a mexida que ele faz no time, muito bem explicada pelo Eugênio agora há pouco, é uma coisa simples, né? É uma escolha de uma ideia que tem como objetivo ganhar o meio-campo. E o River consegue fazer isso e dominar o jogo. O que eu achei importante foi o Palmeiras ter conseguido superar uma situação desagradável dentro de casa quando se vê perdendo o jogo, porque não era o que ele imaginava, obviamente. Mesmo assim, o 0-1 não era um resultado catastrófico, mas poderia ser o início de um descontrole que podia levar o Palmeiras a uma situação muito pior em termos de placar e, consequentemente, em termos de classificação ou não. E como o Palmeiras vem jogando muito bem nas últimas semanas, com qualquer escalação, mas especialmente com aquilo que se considera a melhor força que o Palmeiras tem, o fato de passar por uma situação adversa, perdendo o jogo hoje, e voltar do intervalo com a capacidade de empatar e se colocar numa condição de vencer, para mim é um passo à frente. Não só a classificação, porque isso era o que todo mundo esperava. Não acho que não acho que tenham sido favas contadas e não embora. Eu talvez nem ache que a diferença de 3-1 marca o que foi o confronto em termos de carimbo. Acho que foi um pouco além. Mas assim, o Palmeiras hoje superou um momento difícil em que outras equipes brasileiras, nas mesmas condições, se perderam, se desorganizaram, botaram a perder uma possibilidade de classificação. Não foi o que o Palmeiras fez, ao contrário, ele teve melhor desempenho, a cabeça do Palmeiras em campo funcionou melhor do que a cabeça do River Plate, e em termos daquilo que o River poderia fazer, eu acho que hoje, embora a gente tenha visto aí no final do jogo um ambiente de insatisfação com relação à arbitragem, até indignação, eventualmente até um pouco mais, algum exagero, acho que o River fez o que podia. Encontrou uma equipe que é superior a ela e, assim, de uma maneira bem clara, o Palmeiras avança como a gente imaginava que aconteceria. O Jean Oddi já está com a gente, vou acioná-lo lá no Allianz Parque, falou da arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai discutir bastante arbitragem, porque o River está reclamando aí de um pênalti que existiu, que foi pênalti, pois foi pênalti, né? Pelo menos a minha opinião, depois eu vou ouvir vocês também, mas foi pênalti. E é bom olhar o lado do Palmeiras também com relação à arbitragem, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque, de novo, vários momentos, várias faltas não marcadas, várias situações ali, bem dúbias e algumas até bem claras, onde o Palmeiras em alguns lances ali foi prejudicado, mas o Palmeiras está classificado, enfim, só que a classificação do Palmeiras não pode necessariamente mascarar que a arbitragem foi bem fraquinha, claro. Bem fraquinha, poderia ter atrapalhado. Mais que fraca, né? Exatamente. Foi uma arbitragem danosa ao jogo. Perfeito. O jogo poderia ter se descontrolado completamente no aspecto disciplinar, por falta de critério, má posição em campo. Erro até de cartão. E decorrente disso, né? Ele pega um cartão para fazer uma anotação, dá a entender que o jogador foi expulso, assim, todo confuso o árbitro do jogo de hoje. Exatamente. E é uma dessas situações, desculpa te interromper, que você vai chamar o Jean, que assim, eu condeno quando se começa a reclamar da escolha de um árbitro por uma determinada partida, porque nada do que se diga vai fazer com que a atuação dele melhore, ao contrário, é mais pressão, etc. Mas... Que coisa, né? Que coisa. Jean Oddi, antes da gente falar mais de arbitragem, que a gente vai ter que falar sim, mas
Essa dupla, hein, Jean? Que coisa. Toda hora a gente tem que falar dessa dupla porque ela tá brilhando. Foi o destaque do confronto, Jean. A gente pode até falar de um outro jogador. Acho que o Andrés foi melhor no primeiro jogo. Nesse jogo, concordo contigo, você estava falando durante a transmissão, um pouco ausente da partida, mas Vitor Roque e Flaco Lopes, né, cara? O Vitor Roque faz um gol, o Flaco faz 2, já tinha feito um lá, dado assistência também, enfim. A dupla deu uma carimbada aí bacana nessa classificação aí do Palmeiras. Tem a assinatura dos dois, né, Jean? Tudo bem? Pois é, para variar, William. Tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. É isso, né? Eles fizeram juntos 15 gols em 9 jogos e desses 9 jogos, em 2 deles, eles jogaram poucos minutos. Então é impressionante mesmo que a dupla tá fazendo. Agora, eu acho que a gente tem elogiado muito o Palmeiras pelas atuações, pelo volume de jogo, pela quantidade de chances que cria, pelo jogo até plástico, né? Ao contrário do que muita gente imaginava quando a gente falava de Palmeiras nos seus melhores momentos. Ali muitas vezes era um time muito mais pragmático, um time muito mais objetivo do que qualquer outra coisa. E não, o Palmeiras vinha jogando muito bem. Hoje eu não achei que tecnicamente o Palmeiras fez um grande jogo, fez uma grande partida, mas como a gente disse, né, durante a semana toda, o adversário é muito grande. O adversário é muito grande, não é só a camisa, é a qualidade do treinador, como a gente viu no primeiro tempo, e acho que o Eugênio explicou, né? A ideia do Portilho fazer, porque ele fazia o terceiro zagueiro em vários momentos, né? Quando o Palmeiras tinha a bola, mas quando o River tinha a bola, ele saía ali, e aí já estava pronto também para dar o bote se fosse necessário. Então, assim, acho que o Gallardo foi muito bem, o River fez uma grande partida com seus grandes jogadores, dificultou muito a vida do Palmeiras, que, repito, perto do que vinha jogando nas últimas partidas, acho que não dá para comparar o nível do jogo. Agora, é um jogo diferente, é um jogo completamente emocional, é um jogo tenso, e aí a gente volta a elogiar aquilo que a gente já cansou de elogiar desse Palmeiras do Abel Ferreira, né? Que é a facilidade, ou se não facilidade, a capacidade para se livrar de momentos difíceis quando está em desvantagem, quando a coisa está tensa. E eu achava que no segundo tempo também, não é que o Palmeiras fez um grande segundo tempo, houve ali, mesmo depois do empate, um momento em que o River estava chegando mais perto do gol, o Everton faz uma grande defesa naquela finalização do Borja. Então não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante complicado do ponto de vista também emocional, não só pela qualidade do adversário, e mais uma vez o Palmeiras conseguiu sair. Acho que antes de fazer o segundo gol, o Palmeiras já tinha melhorado, quer dizer, então tinha conseguido se organizar e sair de uma situação que não era uma situação simples. E tanto o Palmeiras tem essa qualidade, especialmente depois que o Abel Ferreira assumiu, que desde que este treinador chegou ao Palmeiras, é bom a gente destacar esse número, em 6 Libertadores ele chegou a 5 semifinais. É um negócio impressionante, é um negócio completamente anormal, incomum, é uma marca... Porque aqui a gente tem aquela tendência, muitas vezes, de olhar apenas para os títulos. Foi campeão, é ótimo, não foi campeão, é uma porcaria. E não dá para dizer isso. Quer dizer, eu acho que a constatação de que uma equipe em 6 Libertadores chega a 5 semifinais é a constatação de que é um trabalho muito bem feito. E isso envolve não só o treinador, evidentemente, acho que o clube de uma maneira geral, que agora tem inclusive um elenco muito forte, como a gente viu, né? As substituições foram importantes também para que o Palmeiras conseguisse se recuperar e até vencer o jogo por um placar que eu concordo com o Eugênio, foi até um placar generoso demais para que o Palmeiras apresentou. Mas vai agora para mais uma semifinal de Libertadores e com um time muito forte, com uma capacidade de criar que talvez hoje não tenha sido totalmente mostrada, mas é um candidato sério a chegar à final, é um candidato sério também ao título da Libertadores, amigos. Então, Bertozzi, chega a essa semifinal, é daqui a um mês, sim, né, a semifinal, mas independentemente do adversário, seja a LDU, seja São Paulo, o Palmeiras chega, acho que com mais favoritismo contra um pouquinho menos de favoritismo, mas ainda assim favorito em cima dos dois, né? Porque a gente tem que respeitar um clássico, então a gente vai falar sobre isso aqui. Mas chega provavelmente, de novo, daqui a um mês, mas no melhor momento do Palmeiras na temporada,
que ainda não alcançou o teto não, hein, Bertozzi? Ainda pode mais. Verdade, William. Bom, boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. Acho que, sem querer ser redundante o que os companheiros já disseram, né? Primeira coisa, reforçar esse número que o Jean trouxe das 5 semifinais em 6 anos, porque isso realmente é uma coisa absurda. Que às vezes, assim, você precisa torturar os números para eles falarem o que você quer, né? Nesse caso, os números eles estão muito claros aí na sua frente, não há como você discutir com esses números. E você pode até falar, o Palmeiras não ganhava um jogo em casa de mata-mata desde 2022, desde as oitavas com o Cerro Porteño em 22 o Palmeiras não ganhava um jogo em casa. Teve empate com o Atlético depois de ganhar fora, empate com o Atlético, vitória nos pênaltis, teve aqueles empates porque o jogo já estava decidido, né? Com o Pereira, com o Universitário, teve eliminação com o Atlético Paranaense, eliminação com o Boca, então teve um monte de jogo. Um monte de empate aí nesses jogos e agora o Palmeiras volta a vencer um jogo em casa de mata-mata num momento super importante, né? E numa situação desafiadora, porque acho que a gente falou aqui semana passada o que pode transformar esse confronto e por que a gente tem que respeitar muito o perigo desse confronto. Porque pode acontecer um gol prematuro. E, de fato, foi o que aconteceu e mudou a cara do confronto. Mas o Palmeiras mostrou maturidade, sobretudo capacidade de organização e confiança nos seus meios, né? Confiança em ter um time melhor e construir a reação da maneira que foi. Rapaziada, no início do jogo, levar aquele gol no início assustou. Fala a verdade. Assustou, mano, porque é um jogo duro, era um jogo difícil. Do outro lado é o River Plate, um time argentino embosteiro. Assustou sim. Só que depois Palmeiras foi controlando o jogo, fez o empate com o Vitor Roque. E aí quando virou, aí eu falei, se tiver mais tempo é goleada. E saiu 3-1. E tá de bom tamanho. 1-0, 0-0, tava de bom tamanho. O que importava nesse jogo era só a classificação. Não precisava golear, não precisava vencer. O que precisava era ir para a semifinal e aconteceu. E essa dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque, tá jogando demais. Eu venho falando há muito tempo. Venho falando de um Brasileirão e venho falando. O Palmeiras está jogando como campeão, porra. O Palmeiras tem jogos feios, mas vence. O Palmeiras, quando assumir a liderança, que agora só depende dele, ninguém tira mais o Palmeiras da liderança no Brasileirão. Pode esperar. Tá jogando com vontade, com espírito de campeão. Isso é importante. Mas eu quero que você, comente. Fala o que achou do jogo. Tremeu quando saiu o primeiro gol ali? Ficou com medo? Achou que ia complicar? Fala a verdade. Comenta e não esquece, hein? Representa com like, porque agora vai vir o LDU. São Paulo não vai passar pelo LDU, vai vir o LDU. E digo mais, o Flamengo vai cair amanhã. Vocês vão ver. Representa com like, rapaziada.